Dorival é um técnico de tiro curto, né? A grande dificuldade dele é fazer trabalhos mais longevos. Foi assim no Flamengo, foi assim no São Paulo. Quando ele sai do Flamengo, ele já vinha numa descendente de ganha 2 títulos, com o time já jogando mal. E no São Paulo ele alterna o momento em que ganha a Copa do Brasil muito bem, mas um péssimo Brasileirão, né? Tudo paralelamente ali ao mesmo tempo. E aí ele mete o pé e vai embora para a seleção brasileira, onde foi um desastre absoluto, né? Um trabalho péssimo, né? É muito curioso o que acontece nesse mercado de treinadores, que o técnico faz um trabalho horroroso na seleção brasileira e aí consegue trabalhar num clube grande como o Corinthians ganhando bem. É muito interessante isso. Como é que pode, né? É difícil entender. Mas é meio que um desespero também, né? Um desespero. Melhorar, vai melhorar. Dá para ficar pior do que tá? Claro que não. Até dá para ficar pior, né? Você pode tomar de 4 do Mirassol também, já tomou de 4 do Flamengo, pode tomar de 4 do Sport Recife, né? Enfim. Suou, ainda com o Ramon Dias, vamos lembrar, contra o Sport. Foi suando sangue ali para fazer 2-1, perdeu vários gols no primeiro tempo. O time já vinha se arrastando com o Ramon Dias, fez um trabalho fraco. E naquela situação absolutamente bizarra, né? De vários corintianos colocando emojizinho de chorando na rede social porque o Ramon foi embora. Ai, graças. Por que foi embora então? Todo mundo mandasse embora. Foi embora porque o trabalho não era bom. E nem o superestimado título paulista apagou isso. O Dorival deve melhorar o time. Agora, por quanto tempo? Imagino que ele vai priorizar as Copas, como fez no Flamengo e no São Paulo. No Brasileiro vai tentar pelo menos ficar longe do rebaixamento e tentar avançar nas 2 Copas que ele tem pela frente. A Sul-Americana precisa de uma recuperação, né, na Sul-Americana, mas é possível, como foi no ano passado, quando começou mal também. E na Copa do Brasil, que agora vai começar para o Corinthians. Então, acho que vai ser por aí. Vai se agarrar nas Copas, vai melhorar. Agora, vai ter que lidar, por exemplo, com o dono do time, né? O Memphis Depay, né? Que no domingo tinha mais uma oportunidade de fazer uma grande atuação em um jogo grande e sumiu. Aí sentiu lá uma dor, já saiu e tal, deixou o time na mão. Deixou na mão. Não sei qual a gravidade da lesão e tal, mas ao sair machucado no primeiro tempo, com 1-0 estava mancando. Uma disputa de bola que nem foi uma jogada violenta ali com o Léo Ortiz, de repente começou a mancar. Mancou. Aí o repórter informa, Memphis pede para sair. Ainda ficou um tempo em campo, deu tempo dele ver mais 2 gols contra o time dele e foi embora. Quem ficou correndo e feito bobo foi o Romero, por exemplo, que ficou na roda ali uma hora ali, o Léo Ortiz, o Wesley e o Gerson trocando passe ali no lado direito da área do Flamengo, e ele correndo para lá e para cá, ele deu até um catiripapo no Wesley e tomou um cartão amarelo, que ele estava cansado de ficar correndo feito bobo ali, e os caras botando ele na roda. O Corinthians tomou um totó assim, absurdo. A jogada do gol perdido, quase feito, não vou chamar de perdido, né? Porque foi uma jogadaça do gol que o Colasco, quase o Pedro marcou. A origem da jogada começa com os toques, os 2 zagueiros no grande círculo, e vai pro gesto, e passa pela Arrascaeta, aí recebe o Pedro, rasga a defesa como quer. Impressionante, né? E o Hugo, assim, eu falo isso desde sempre. O Hugo, quando vai pro Corinthians, para ele foi muito importante que ele era um goleiro sem chance de jogar no Flamengo, queimado com a torcida. E não é por acaso, não foi por acaso. O Hugo fez muitas atuações desse nível da de domingo, nos tempos do Paulo Souza especialmente, que deu a ele todas as oportunidades, até insistiu demais com ele. Eu sempre disse aqui, o Hugo vai para o Corinthians, é bom para ele, é uma oportunidade dele reerguer a sua carreira e tudo mais, mas é um goleiro inconstante. Falhou na Copa do Brasil no passado, no único gol do mata-mata do Flamengo e Corinthians, que foi do Alexandre, foi 1-0, né? Ali o Flamengo já poderia ter vencido por uma margem maior de gols, foi só 1-0. Depois, a estreia do Felipe Luiz. Depois segura o 0-0 com um homem a menos desde o primeiro tempo, com a expulsão do Bruno Henrique, o Flamengo se classifica, mas ele falhou já naquele gol do Alexandre. E no domingo, para mim, ele falhou em 3 gols, menos o pênalti. No primeiro, um goleiro da envergadura dele nem chegou perto de pegar a bola do Cebolinha, o chute foi de longe. No terceiro, ele parece que nem esticou meio o braço. No segundo gol, aliás, né? E o terceiro nem se fala. O terceiro lembrou a primeira grande falha dele com a camisa do Flamengo. Foi Flamengo e São Paulo, Copa do Brasil, estreia do Rogério Ceni. Ele era o goleiro, ele foi driblar o Brenner, atacante do São Paulo, na pequena área aos 40 e tantos minutos. O jogador tricolor tomou a bola, fez o gol, o São Paulo ganhou por 2-1 num jogo que o Flamengo foi até melhor. E ali já encomendou a eliminação que se concretizou no Morumbi, né? Então, assim, ele é um goleiro assim. E quando a gente fala isso, não é que deseja o mal do goleiro, é o que a gente sempre falou. Ele é um goleiro inconstante. E ele não tinha mais vez no Flamengo por isso. No Corinthians, ele começou do zero, tem um crédito, porque fez grandes atuações, mas domingo foi um desastre absoluto, porque ele é um goleiro assim. Ele ainda não atingiu uma maturidade como goleiro para ser mais regular. Goleiros falham, todos falham. Até o Courtois pode falhar aqui ou acolá. Mas ele, quando falha, falha com gosto. Porque é um goleiro inconstante. Isso tem que ser dito. Aí vem alguém falar, tem que ir para a seleção. É de brincadeira, né? Comparar o nível do Alisson com o dele, por exemplo. Não dá. Não dá. Eu acho, é um rapaz ainda jovem, teve no Corinthians a sua grande oportunidade, mas domingo ele foi muito vilão também. No meio a péssima atuação do time, você teve um goleiro que estava num dia terrível, né? E o Flamengo aproveitou, chutando muito de fora da área,
aproveitando essa deficiência do Corinthians, né? Que tomou 2 gols de fora da área, por exemplo, do Palmeiras também. Né? O Flamengo chutou 10 vezes no primeiro tempo, 7 de fora da área, o que nunca acontece. O Flamengo dificilmente chuta de média distância e 3 viraram gols. Né? Então foi uma grande atuação que contou também com uma colaboração do Hugo. Se o Hugo não tivesse num dia inspirado, acho que o Flamengo venceria da mesma forma, mas talvez por 2-0, 1-0 talvez, como foi naquele da Copa do Brasil. O Flamengo fez um gol numa falha dele, mas ele fez boas defesas. E foi só um gol de diferença, num jogo que era para ser mais. Mas já é uma coisa que acontece há algum tempo. O Corinthians vai ao Rio. Vamos lembrar, 2019, o jogo do Bruno Henrique 4-1, caiu o Carille, foi demitido depois daquele jogo. Então já acontece há algum tempo, já teve 5-1 do Flamengo dentro de Itaquera. Então houve uma era de goleadas do Corinthians no Flamengo que ela se encerrou e abriu um período em que ela às vezes acontece só que por outro lado. Isso não é casualidade, não é coincidência, né? Agora o Dorival vai pegar não diria terra arrasada, mas uma situação muito ruim do time, né? Então qualquer coisa que ele consiga de progresso vai ser valorizado, vai ser ótimo. E isso para ele é bom. Não acho que o trabalho dele seja um desafio terrível, não. Pelo contrário, está tão ruim que qualquer coisa que melhore, ele vai ser festejado, vai ser valorizado. Para ele é ótimo, né? E é realmente impressionante o mercado de treinadores no futebol brasileiro. O Renato Gaúcho também tem um ótimo contrato com o Fluminense. Fez um trabalho horrível no ano passado no Grêmio. Aí o Mano Menezes, que saiu, a torcida não queria mais ver o Mano Menezes lá no Fluminense, vai pro Grêmio, trocaram de emprego. Né? Enfim, é muito bom para eles, sorte deles, né? Que aproveitam aí essa maneira míope com que os dirigentes veem futebol e ainda enxergam os técnicos como escudos. E o Dorival hoje, apesar do fiasco da seleção brasileira, acho que é um escudo bom para essa diretoria envolvida em muitos protestos. Aliás, hoje a Gaviões da Fiel fez uma nota questionando o presidente. Atenção, isso é relevante. Porque a Gaviões da Fiel, as organizadas do Corinthians, são importantíssimas como alicerce de sustentação dessa gestão. Vamos lembrar que houve votação lá de impeachment, que não aconteceu porque a torcida estava ali fazendo um movimento ali fora, um clima tenso, isso já aconteceu. No momento que a torcida se virar contra o presidente, vai ser difícil sustentar. E ela questiona muitos pontos ali na nota, que foi até uma nota até muito, muito objetiva, falando sobre do porquê de não explicar certas despesas, de não atender a demanda do Core, né, que questiona uma série de pontos. E a dívida que aumentou, gente, a dívida do Corinthians aumentou quase 830 milhões, né? Segundo esses números, que a gente não sabe nem se é isso ou se é pior que isso, né? Dá para até imaginar que pode ser pior. A dívida de São Paulo, que está em quase 1 bilhão, é uma dívida de 900 e tanto, é uma dívida altíssima. Em um ano, a atual gestão fez, ela criou no Corinthians um aumento na dívida que é quase a dívida do São Paulo. Olha que loucura. Olha que coisa maluca. Isso para mim é um negócio assustador. Só complementando rapidinho, Mauro, esses números só para trazer. O Corinthians tinha divulgado no seu balanço 600 milhões em dívidas. Só que na verdade são 829. Então há uma diferença aí de quase 300 milhões do que foi publicado e do que de fato é. Então por isso houve essa intervenção aí do Core, né, que é um órgão ali que fiscaliza também essas questões financeiras no Corinthians, reprovando as contas do clube nesse ano, no ano passado, né, 2024, e também indicando que para a saúde do clube seria melhor talvez a não permanência do Augusto Melo. Então é interessante de fato esses pontos aí, só complementando a informação que você trouxe. Esse detalhe do Core, que foi citado pelo Mauro, complementado pelo Raíto, é o seguinte: o Core já reprovou também contas do André Sanches uma vez. Era curioso que ele reprova de um ano e não reprova do outro. Eles viram 2 vezes, 2 anos consecutivos. Então isso depende muito do lado político, da força política ou não do Augusto Melo. Se ele tiver com força política, isso aqui fica irrelevante, acaba não acontecendo nada. Agora, tem um monte de questionamentos aqui, ó, os vários motivos que levaram o Augusto Melo a ter essa recomendação, né? Não aceitação as contas reprovadas, das contas. Né? Ausência da divulgação dos balancetes mensais, falta de atualização ou revisão do orçamento do clube, não resposta a diversos ofícios com solicitação de documentos, aumento do passivo do clube em 829 milhões, existência de divergência de saldos entre controle gerencial e o sistema de contratação de empresas. Contratação de empresas de auditoria de forma tardia, falta de reconhecimento dos demonstrativos contábeis, lançamento de valores arrecadados pela torcida para quitação da arena, receitas do clube, falta de clareza e critério do procedimento de contratação de prestadores de serviços, falta de apresentação do contrato de Memphis Depay, demonstrativo utilizado dos valores arrecadados, bem como os captados junto à XP
tendo como garantia o contrato da LFU, ou seja, do dinheiro da Liga. Falta de providência junto aos casos importantes de patrocinadores como a Pixback e VideBet, e não foram apresentadas as composições dos materiais esportivos da Nike. Então, de acordo com o balanço financeiro, somando obrigações do clube e o financiamento da Neoquímica, a dívida atual é de 2 bilhões e 500 mil. E o Core reclama da falta de divulgação dos balancetes mensais. Bom, Raí, em cima disso tudo, aproveita para falar um pouquinho da contratação do Dorival e o que pode impactar esse tipo de coisa no trabalho dele e na própria vida do Corinthians. Bom, primeiro sobre a contratação, acho que é um bom nome para fazer um ajuste ali, tendo em vista o que o Corinthians precisa, né, nesse momento. É um time um pouco mais organizado, consiga fazer jogos melhores do que vem fazendo nesse momento, já que não tem treinador, e o trabalho do Ramon Dias, para mim, tinha muitos problemas. Então ele vai ter alguns desafios aí para equilibrar um pouco mais esse time, e acredito ser sim um treinador para consumo interno capaz de conseguir ajustar o Corinthians para que o time tenha um desempenho um pouco melhor, faça um Campeonato Brasileiro seguro e, como o Mauro disse, talvez possa atacar um pouco mais nas Copas, né? Na Copa do Brasil e principalmente na Copa Sul-Americana, caso ele consiga, é claro, a classificação. Nesse momento, o Corinthians é o terceiro colocado. Eu acho que isso é uma avaliação à parte da questão financeira em relação ao Dorival especificamente, né? O salário dele, pelo que se tem de informação, será o maior da sua carreira. Eu acho isso muito, mas enfim, se ele pediu e o clube decidiu que ele merece receber, não tenho muito a ver com isso. É o Corinthians que se resolva lá com essa questão depois. Que tem a ver com esse outro ponto aí que você citou. E a gente estava aqui falando, né, das várias indicações do Core nessa reunião de ontem, em que as contas foram reprovadas, as contas de 2024, com uma dívida crescente e esses vários asteriscos aí. E um que me chama muita atenção, Flávio, Mauro, todos que nos acompanham, é a questão do contrato do Memphis Depay, né? Porque muitas vezes já se falou sobre isso, já se analisou isso, são números irreais para o futebol brasileiro. Houve na temporada, no ano passado, né, a divulgação de alguns desses valores, e era um contrato que passava ali dos 120 milhões de reais, 130 milhões de reais. Não estou dizendo que ele vale ou não esse valor, até pessoalmente acho que não vale, é um bom jogador, mas não para tudo isso, né? E esse ponto me chama muita atenção, né? O órgão que regula as finanças do Corinthians reclamar que não há de fato transparência ou os números reais indicados em relação ao contrato do Memphis Depay. Isso é uma questão que eu acho que o Corinthians, o corintiano, né, aquele mais que pensa um pouco mais com a razão as coisas, né, deveria se atentar, porque assim, a gente está falando de uma dívida que só cresceu muito nos últimos anos, desde que o Augusto Melo assumiu essa gestão, né, e não há muita perspectiva de melhora, né, a gente não vê assim no futuro próximo algo sendo feito para que essa dívida diminua, para que o Corinthians tenha uma saúde financeira. Depois vê, e as dívidas vão se acumulando. Então, assim, eu acho que o torcedor de verdade deveria se preocupar com isso, né? Às vezes a gente faz um comentário aqui sobre essa situação, aí o que nós lemos ou escutamos de resposta mas só o Corinthians deve, vocês se preocupam muito com o Corinthians, não sei o que e tal. Acho que não deveria ser pensado muito dessa forma. O Corinthians está indo por um buraco a passos cada vez mais largos, muito grande, e eu não sei se vai ter recuperação a curto prazo. O problema é que a própria justiça ajuda, né? Aquele esquema lá de dividir em 3 anos, sem juros, que o presidente do Cuiabá reclamou, ao invés de existir uma cobrança nos clubes todos, não é só no Corinthians, são nos clubes todos, está todo mundo enfiando o pé, exceção feita ao Palmeiras, que a gente tem certeza que não, e o Flamengo acho que agora também retomou a sua linha, o resto enfia o pé. Vai, um ou outro, Fortaleza, talvez o Bahia. Mas os caras gastam dinheiro a rodo. E eles não são cobrados devidamente por isso. Vamos para um intervalo na rádio, mas a gente chega aqui no YouTube, pois não, aí. A gente conversou ontem, Flávio, com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, né? A gente gravou ontem uma entrevista com ele que vai ao ar sábado na Jovem Pan, aqui no YouTube, também na TV. E ele falou algumas coisas bem, assim, interessantes, pelo menos pra gente refletir sobre isso, né? Na visão dele, os clubes do modelo associativo, vários deles vão falir em não muito tempo. 2 anos, 3 anos, na perspectiva que ele traçou, né? Falou sobre essa questão do Corinthians com o Ranieri, que ainda está pendurado. Falou sobre um outro clube, ele não quis citar o clube, mas falou que um clube campeão mundial deve a ele 700 mil reais e não consegue pagar de jeito nenhum.
A gente nem tá falando de um valor tão alto assim. Então não né? é o Palmeiras. Não é o Palmeiras. Um clube que deve Pelo ao Cuiabá. Reza a lenda que não é o Palmeiras. Eu acho que também não é. E o Palmeiras também não é um clube que tem dívidas na praça, então, né? pelos 2 pontos, não deve e não é campeão mundial. Não tá passando o boné por aí. Então, assim, ele falou... Depois eu fiquei pensando um pouco sobre isso, cara, e olhando para o panorama dos clubes grandes, assim, os gigantes, né? Você olhando aqui para São Paulo, o Corinthians, 2 bilhões de dívida. Eu não sei se há um precedente na história com um número desse tamanho. São Paulo com 1.946. Só que o São Paulo não tem o estádio. Sim. Então, se você olhar, o São Paulo está caminhando da mesma forma. Do mesmo jeito. A dívida é muito alta. É que o São Paulo já tem um Morumbi pago há muitos anos. E até é um assunto que às vezes a gente acaba até tratando menos, porque a dívida do Corinthians é tão grande que acaba ofuscando um pouco a do São Paulo, que também é enorme. E há lá uma conversa de um plano de reestruturação que eu, sinceramente, só acredito vendo. Dessa atual diretoria do São Paulo, eu não acredito em nada que eles falam. Depois que tiver em curso, que a dívida estiver diminuindo, aí eu acho que dá para atribuir créditos. Enquanto não, eu não acredito em nenhuma palavra que eles falam. Como também não acredito nessa gestão do Corinthians, na gestão passada. Então acho que esse é um ponto assim, de reflexão interessante. Quando o Paulo Nobre entrou, em um ano já se sentia tudo muito claro. Sim. Quando começou a remodelação do Flamengo, em um ano e pouco, o Flamengo até começou a gastar menos e tal, teve times inferiores, também a gente sentia rapidamente. E um trabalho, no caso do Palmeiras, de continuidade, né? Porque tem o Paulo Nobre, depois vem o Gagliotti, que faz uma excelente gestão também, que ele consegue aliar uma boa gestão e títulos. O Palmeiras ganha muito na gestão do Gagliotti, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Aliás, as 2 Libertadores recentes que o Palmeiras venceu foram na gestão do Gagliotti, não foram na gestão da Leila. Ela como primeiro patrocinador e agora como presidente. Acho que a gente pode questionar aqui uma decisão ou outra dela, mas a gestão do clube, né, me parece ser muito bem feita, né? Então eu fiquei pensando muito sobre esse ponto que ele colocou e acho que é uma coisa pra gente refletir mesmo. Esse modelo cada vez mais parece falido para vários clubes e eu acho que São Paulo e Corinthians caminham muito nessa direção. São Paulo diz ter um plano, né, eu esqueci o nome agora, para reestruturação financeira, e o Corinthians nada, né? Só páginas policiais, problemas e mais problemas. E gastando. Tem agora no seu comando técnico o treinador, o segundo treinador mais caro do futebol brasileiro, que mais recebe, né? O primeiro salário é do Abel, agora com os vencimentos que vai ter o Dorival Júnior, ele fica na segunda colocação. E uma guerra política, que é bem importante que se diga o seguinte, ali é tudo farinha do mesmo saco. Ele era do outro lado, e aí quando ele ganhou a eleição, a coisa... Mas é a mesma coisa. De volta, todo mundo aqui falando ainda do Corinthians, e eu tô lembrando o seguinte, o Corinthians é uma oposição ferrenha porque os caras brigam pelo poder. Porque esse buraco que o Corinthians entrou, ele entrou nas antigas administrações. E o Augusto Melo não melhorou em nada. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Você olha aquilo, né, dá a impressão, nossa, os caras estavam lá fazendo uma coisa, saneando as dívidas. Não, eles levaram muito pro buraco. Talvez, não, na verdade, os maiores responsáveis são eles. É que o Augusto Melo não fez nada para melhorar, porque talvez não tenha capacidade para isso também. Claramente não tem, né? E a gente fala aqui dessa construção do Palmeiras, Paulo Nobre, Gagliotti, Leila. No caso do Corinthians, para o buraco também é uma construção que vem de lá de trás. Sim, né? exatamente. Roberto de Andrade, Mário Gobi, André Sanches, Duílio, que fez uma gestão horrorosa, e teve gente por aí que falou que foi o melhor presidente da história do Corinthians. E agora o nosso querido Augusto Melo, né? Que é da oposição, já foi da situação um dia. Estavam todos juntos. Todos juntos, né? E assim, não há. Ele fez 2 anos, né? Que ele está à frente do Corinthians. Já 2? Acho que já tem 2 anos. Se não, esse ano a gente chega ao segundo. É o segundo ano do mandato. 1 ano e alguma coisa, né? Então, assim, o que se tem de plano nesse 1 ano e 4 meses de mudança no panorama financeiro do Corinthians? Nada. Teve lá uma vaquinha que foi organizada pela torcida do Corinthians para tentar ajudar. Foi uma bela cascata, né? A própria torcida não está pagando os ingressos que recebe. A própria torcida deve pro clube. Isso também foi colocado. Eles recebem dinheiro e não repassam. Há problemas no sócio-torcedor. Há uma série de... Ali tá todo mundo mamando nessa teta aí, viu? O negócio é complicado. E aí, né, Flávio, é claro que todas essas coisas impactam no campo, né? Não tem como ser muito diferente. Eu tava até assistindo um trecho da entrevista que o Emiliano Dias deu pros nossos colegas lá da ESPN, o Bola da Vez. E ele falou um pouco sobre isso, né? Todo dia ele acordava, abria o celular, tinha um problema diferente. Isso impacta no trabalho. Não tem como dizer que não. Não dá pro cara fechar ali o ambiente do futebol e não, vamos nós aqui e tudo que acontece fora passa batido. Não, cara. Isso tudo influencia no time, no desempenho,
nas questões do campo. Então, assim, de novo, é um Corinthians sem muita perspectiva de futuro, que já era uma realidade no ano passado, no ano retrasado, e continua sendo. Nem o título paulista, e foi importante vencer um troféu, fazia muito tempo que o Corinthians não ganhava nada, né? Tá vendo? Eu discordo do amigo. Acho que foi importante de alguma forma. Fazia muito tempo que não ganhava um título, enfim. Nem isso, né? Passou, tem mais ou menos um mês que o Corinthians foi campeão, foi no finalzinho do mês passado. Já caiu o treinador, já explodiu outra crise, tomou goleada no final de semana. Não acho que vale no sentido do balanço da temporada, foi melhor ou pior porque ganhou o Campeonato Estadual. Naquele momento foi importante, ganhou a final do Palmeiras ali, parecia indicar para dias um pouco mais tranquilos, mas passou um mês e está tudo um caos novamente.